Eu cumprimento a todos meus amados irmãos com a santa, bondosa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos ainda neste dia 22 de outubro do ano de 2020, 22 de 10 de 2020, uma última mensagem desta quinta-feira para os nossos corações. E é uma mensagem muito importante, é uma mensagem muito maravilhosa, porque ela fala do arrebatamento da igreja, ela fala, deste maravilhoso dia em que a história, a estadia, a missão da igreja aqui nesse planeta Terra vai terminar, à meia-noite, quando terminará, a missão da igreja, esse trabalho maravilhoso, desta igreja maravilhosa que o Senhor Jesus Cristo fundou nele mesmo. Ele criou esta igreja, ele fundou esta igreja, ele derramou seu sangue no Calvário e pagou o preço de cada membro e congregado desta igreja, a igreja dele. A igreja dele, ela não tem placa, a igreja dele, ela não tem nome, a igreja dele não é uma denominação, a igreja dele é uma igreja mundial, é uma igreja universal, que abrange todas as pessoas que ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, obedeceram o Evangelho, abriram o coração e aceitaram Jesus como Salvador. Todas essas pessoas, eles foram chamados por Deus, eles foram escolhidos por Deus, eles foram enviados até Jesus Cristo, e o Evangelho foi pregado. O Evangelho, ele começou sendo pregado por intermédio dos profetas nos últimos dias, que começou com o nascimento de Jesus Cristo ali em Belém da Judéia, e ele deu continuidade à pregação do Evangelho, ele pregou o Evangelho. A maior pregação de Jesus Cristo foi dizer ao mundo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo veio a esse mundo não para julgar e condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. E Jesus Cristo continua como Salvador. Esse nome que ele recebeu é um nome específico que tem um significado. Jesus significa Salvador e Cristo significa ungido. Então, quando o anjo Gabriel falou para Maria que o nome do menino que ia ser gerado no útero dela, no ventre dela, por obra e graça do Espírito Santo, que não seria semente do homem, não seria semente de José com ela, Maria, mas seria a semente do Espírito Santo, pois o Espírito Santo ia descer sobre ela, a sombra do Altíssimo ia cobrir ela, e o que ia ser gerado no útero daquela virgem desposada, noiva chamada Maria, seria o Salvador do mundo, seria o Salvador do povo de Israel, o Salvador de toda a humanidade, O nome dele seria Jesus Cristo, e porque Jesus Cristo significa Salvador e Cristo significa ungido, então logo Jesus Cristo significa Salvador, ungido de Deus. Então ele veio, ele morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue, aquele projeto de Deus ali no jardim do Éden, que da semente da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça da serpente, que ia resgatar o homem perdido. O próprio Jesus falou na casa de Zaqueu, o Filho do Homem, que é ele mesmo, veio buscar e salvar o que se havia perdido, Ele veio buscar. Então aquele que ouve o Evangelho, crê no Evangelho, aceita Jesus como Salvador, ele recebe o direito de ser feito filho de Deus, a saber o que crê no seu nome, Ele é resgatado pelo sangue derramado na cruz, pelo sangue derramado no Calvário, que pagou o preço da nossa redenção, que pagou o preço do nosso resgate, que pagou o preço da nossa salvação. Então essa igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está preparada, ela está cada dia sendo ornamentada, cada dia ela está sendo
preparada pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo edifique essa igreja, o Espírito Santo ornamenta essa igreja, o Espírito Santo, cada dia ele vai santificando a igreja do Senhor Jesus Cristo, ele vai transformando, ele vai fazendo uma obra no coração, na vida de cada crente, chamado regeneração, novo nascimento e a transformação da velha criatura numa nova criatura. O Espírito Santo, o amigo do noivo, está trabalhando, transformando, preparando a noiva, que está ficando muito linda, e muito em breve o ressoar da trombeta vai tocar e a igreja vai ser arrebatada. Os mortos serão ressuscitados, os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e juntamente com os mortos seremos arrebatados ao encontro do Senhor. O texto base para essa mensagem sobre o arrebatamento está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. O título é A Vinda do Senhor. E diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus Cristo e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, vivos fisicamente, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, os que morreram fisicamente, na esperança do arrebatamento, pois, dada a ordem de Deus, com a voz do arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com os que ressuscitaram. Seremos arrebatados nas nuvens para o encontro com o Senhor Jesus Cristo nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui para nós não ser ignorante. Ignorante significa ignorar. Ignorar significa pessoa que não conhece as coisas, não conhece a palavra de Deus, não conhece a verdade, não conhece o assunto como realmente é, aí fica falando bobagem, fica falando besteira, abobrinha, coisas que não tem base, que não tem fundamento, por causa da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento. É por isso que a Bíblia Sagrada nos diz que Deus não leva em conta o tempo que essas pessoas passam na ignorância, diz a palavra do Senhor, né? Deus não leva em conta, porque as pessoas não conhecem. O próprio Jesus falou lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A falta de conhecimento leva o povo de Deus a perecer. Ele mesmo falou: o meu povo está sendo destruído, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não sejamos assim ignorantes, como os demais, ou seja, as pessoas que não conhecem a palavra, as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus na vida, as pessoas que não conhecem Deus, as pessoas que não lêem a palavra, as pessoas que não creem a palavra, as pessoas que não obedecem a palavra. Não sejamos ignorantes que nem eles, porque essas pessoas que não conhecem a palavra, eles pensam que quando a pessoa morre fisicamente, acabou tudo. Eles pensam que nós, seres humanos, somos que nem animais. Os animais, você sabe que quando ele morre fisicamente, que ele perde o seu sangue, a vida do animal está no sangue. Então, quando o animal morre, acaba tudo, porque o animal não tem alma.
Nós, seres humanos, nós somos tricotônicos. Nós somos corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito. O corpo é isso que você vê aqui, né? E a alma está dentro de nós. A alma está dentro de nós, né? Com a razão, a vontade, né? Com os sentimentos, né? Está dentro de nós. E o espírito é o fôlego de vida, é o ar que nós respira, né? É que quando nós morre, exatamente a morte é a ausência do fôlego de vida, do espírito. Você vê que Adão, ele estava lá, o pronto, feito lá do barro, do pó da terra, estava feito lá como um defunto, como um esquife, quando sai o fôlego de vida, assim estava Adão lá. Estava pronto o corpo físico, mas não tinha o fôlego de vida, né? E então, o que aconteceu? Deus assoprou na sua narina, Deus assoprou. Você sabe que quando a pessoa está assim, semi-morto, é feita uma respiração boca a boca, né? A respirar. Aí Deus assoprou o seu hálito, ou seja, o seu fôlego de vida na narina daquele esquife feito do pó da terra, que ele deu o nome de Adão, assoprou. Quando ele assoprou, que injetou o espírito, o ar, o fôlego de vida de Deus dentro das narinas daquele esquife, ele teve vida, ele se levantou, né? Um homem, um ser humano, feito do pó da terra, mas com o Espírito de Deus, com o fôlego de vida de Deus dentro dele, e esse homem se torna alma vivente, ele passa a ser diferente do animal, porque ele passa a ter sentimento, ele passa a ter razão, ele passa a ter vontade, ele passa a ter querer, ele passa a ter um caráter, ele passa a ter um raciocínio, uma mentalização, ele pensa, ele raciocina, ele ama, ele odeia, ele se aborrece, ele sente alegria, ele sente tristeza, ele é diferente do animal. E essa alma leva o ser humano, essa alma é uma luta entre a carne, que é os impulsos carnais, os desejos da carne e o espírito para ganhar essa alma. O espírito quer ganhar essa alma para Deus e a alma e a carne quer ganhar essa alma para o inferno. E então aquela luta ali, né? O ser humano tem essa alma. Então o que acontece quando o ser humano ele morre fisicamente, ele precisa estar com essa alma salva para poder ela ir lá para o seio de Abraão, para o paraíso. E se cumpriu o que o apóstolo Paulo falou aqui. Os mortos em Cristo, os que dormiram em Cristo, os que morreram, crentes, salvos na pessoa de Jesus Cristo, eles vão ressuscitar, eles vão ouvir o ressoar da trombeta. Isso é coisa maravilhosa, isso é coisa de Deus, isso é um milagre, isso aqui é maravilha de Deus, porque o corpo físico da pessoa só está já os restos mortais lá, pessoas que já morreram aí há 30, 40, 50 anos, só está os ossos lá na sepultura, né? Mas a alma dessa pessoa, essa pessoa aceitou Jesus como Salvador, a alma dela está salva, a alma dela está no paraíso, no seio de Abraão, e então ela vai ouvir o ressoar da trombeta, todos que estão ali, né? Todos, desde Abel, ali está Abraão, ali está Maria, ali está José, ali está Pedro, os apóstolos, todinho. O único que morreu, ressuscitou e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso é o próprio Jesus Cristo. A Bíblia nos diz isso, que ninguém desceu lá do céu senão aquele que ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. E só quem desceu de lá, segundo a Bíblia resiste, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, nenhum apóstolo, muitos na sua ignorância acham que Maria está lá no céu, que Pedro está lá no céu, que João, os apóstolos estão lá no céu. A Bíblia não menciona isso. A Bíblia diz que só está lá no céu, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, Jesus Cristo. A Bíblia nos diz que só há um intercessor, só um que pode interceder por nós diante de Deus, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? E não há outro nome dado entre os homens que nós possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Então ele vai vir nos buscar, arrebatar a sua igreja para levar para o céu. Né? É o que nós lemos na palavra. Então nós não podemos ser ignorantes, ficar triste, preocupado, né? Como os ficam os demais. Você vê que é por isso que no velório de um crente, né, a gente está ali cantando os hinos da harpa, né? Hino que falam no céu, da nossa morada no céu, né? E do nosso encontro com Deus. Nós estamos ali. Claro que nós somos seres humanos, há aquela
tristeza, porque afinal de contas nós não vamos ver mais até o dia do arrebatamento, nós não vamos ver mais a presença física daquele irmão. Às vezes é a nossa esposa, é o esposo, às vezes é o filho, é uma pessoa muito querida. Então aquilo para nós é um momento difícil, é um momento de tristeza, é uma perda física, mas ao mesmo tempo nós nos alegramos porque sabemos que aquela pessoa está segura, está garantida. Aquela pessoa não tem mais nenhum risco de perder a salvação da sua alma. Nós ainda vamos continuar aqui, nessa igreja militante aqui, militando, lutando, e ainda corremos o risco de nos desviar dos caminhos do Senhor, de parar no caminho, né, de estacionar, de largar a cruz e perder a nossa salvação, né? Por isso que a Bíblia diz que nós temos que permanecer firme até o fim da nossa estadia aqui na terra, até o dia que a trombeta tocar. Mas esses irmãos, eles estão garantidos, né? Estão garantidos, eles vão agora pertencer à igreja triunfante, eles vão estar triunfando com o Senhor no seio de Abraão. Então, eles vão ressuscitar, né? E nós então ficamos tristes com a perda física, mas eu tenho alegre por saber que eles estão com o Senhor e nós temos que permanecer firmes para que nós possamos nos encontrar com eles no dia do arrebatamento. Então, por isso que o velório dos nossos irmãos é diferente. Nós sentimos tristeza, mas ao mesmo tempo sentimos alegria, glorificamos a Deus, porque sabemos que eles estão com o Senhor. É triste quando uma pessoa, às vezes morre uma pessoa que não tem Deus na vida, que não aceitou Jesus como Salvador, né? Uma pessoa, às vezes, que fazia tanta coisa errada, que ouviu a palavra, mas não abriu o coração, não aceitou Jesus. Alguém, na sua ignorância, por falta de conhecimento da palavra, chega a dizer: descanse em paz. Mas, olha, irmão, a Bíblia Sagrada nos diz, a palavra de Deus, que após a morte segue-se o juízo. Então, não é o fim de tudo. É a palavra do Senhor que diz: após a morte segue-se o juízo. Então, vem o julgamento, né? A Bíblia nos fala que haverá esse julgamento. Haverá, inclusive, o julgamento dos crentes. O julgamento será pelas obras que eles não fizeram. Qual é a sentença? Não fizeram a obra, não vão receber, né? E haverá depois o julgamento dos ímpios, daqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, daqueles que ficaram no arrebatamento, daqueles que não estavam prontos, não viram o ressoar da trombeta, não subiram, também serão julgados. Mas serão julgados pelas obras más que eles praticavam. Enquanto que os salvos serão julgados pelas obras que eles não fizeram na terra, tiveram oportunidade e não fizeram, os ímpios serão julgados pelas obras más que eles praticaram. Então, a salvação não é pelas obras, mas as obras nos dão o direito de receber galardão, recompensa no céu de glória. Louvado seja o nome do Senhor. O arrebatamento da igreja. O que é o arrebatamento da igreja? Quando e como será o arrebatamento? Primeiro, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é o rapto da igreja. Arrebatar significa tirar com força, tirar com violência, né? A igreja está aqui na terra, né, militando, trabalhando, fazendo a obra, a trombeta vai tocar. A Bíblia diz que os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso aqui é assim, é num abrir e fechar de olho. É num abrir e fechar de olho. É mais rápido do que quando você liga o interruptor, né, que a luz acende e você aperta para baixo, desliga, aperta para cima, liga, desliga. É mais rápido. Quando você já foi lá. É mais rápido também do que o som. É mais rápido, não tem coisa mais rápida. Você vê que esse tanto aqui que eu fecho o olho e abro, fecho o olho e abro, fecho o olho e abro. Se você for contar, isso aqui é milésimo de segundo, é uma coisa tremenda. Então não tem tempo para nada. Você vê que na parábola das 10 virgens, quando o amigo do noivo, que é o Espírito Santo de Deus, ele disse, aí vem o noivo, sai ao encontro, você vê bem que as 5 virgens loucas, honécias, elas foram comprar o azeite e rapidamente, elas foram lá, compraram e voltaram. Quando elas chegaram, que bateram na porta, o noivo já tinha entrado, já tinha fechado a porta e a oportunidade que elas tinham acabou. Então, é tão rápido que não vai dar tempo
lá quando a trombeta tocar, não dá tempo mais para ninguém se arrepender, para ninguém aceitar Jesus, para que ninguém peça perdão para o seu irmão, acerte as coisas que tem para acertar, né? É por isso que hoje nós pregamos e dizemos, você precisa aceitar Jesus como Salvador hoje. Você que está me ouvindo e que ainda não é crente, você precisa aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Porque às vezes você está vivo aí agora nesta hora. De repente daqui a 1 minuto você pode sofrer um infarto fulminante, assim, um derrame cerebral, que é um AVC, um acidente vascular cerebral, e você pode morrer de repente. Você pode de repente você está dirigindo o seu carro ou andando pela rua, de repente você sofre um acidente, e em fração de segundo você já foi, você não está mais aqui, a sua alma já foi, o seu fôlego de vida já acabou, já desapareceu. Então, tem coisas que você tem que fazer hoje, porque o arrebatamento da igreja pode se dar a qualquer momento e você também pode morrer fisicamente a qualquer momento. E morrendo sem Deus, sem paz, sem salvação, acaba a oportunidade, aí só tem juízo e julgamento. Então, arrebatamento, Deus vai tirar a igreja assim rápido, não abrir e fechar de olho os mortos. Ressuscita os vivos, são transformados e sobe numa velocidade tremenda. Até assim, às vezes eu comparo assim, como se você amarrasse um balão ou uma boia, assim, você encher aquela boia ou aquela câmara de ar, encher de ar, e forçar ela e mergulhar ela na força, assim, lá no fundo do mar, assim, e presa numa corda, e de repente você cortar aquela corda, ela vem com uma velocidade tremenda e boia na superfície da água. Mas o arrebatamento da igreja, qualquer coisa que você comparar, para entender a velocidade que será o arrebatamento da igreja, é muito insignificante diante. Você vê que nem a velocidade da luz, nem do som, nem do relâmpago que sai do ocidente e vai até o ocidente, não tem nada que se compare, será uma coisa muito rápida e tremenda. Então, o que é o arrebatamento? É o povo de Deus, é o povo santo de Deus, o povo que está preparado. Porque nem todos aqueles que chama o Senhor Jesus Cristo de Senhor, ele mesmo disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então você vê que tinha 10 virgens, mas só 5 eram prudentes. Só 5 estavam preparadas, só 5 estavam prontas, né, com azeite na vasilha, que representa o Espírito Santo. Só 5 estavam cheias do Espírito Santo, só 5 tinham o Espírito Santo em reserva, só 5 estavam prontas quando o noivo chegou, e só 5 entraram para as bodas e teve o casamento, teve o arrebatamento. Aleluia. Só 5. 5 estavam despreparadas. A Bíblia Sagrada nos diz que 2 pessoas estarão na cama deitado, mas só um vai subir. O outro vai ficar. 12 estarão no campo trabalhando, mas só um vai subir, só um vai estar pronto, o outro vai ficar. Então o que você vê aqui? 50% dos que hoje se congregam, louvam a Deus e servem a Deus, pronto para subir, e 50% totalmente despercebido, despreparado. Você vê então, você vê uma igreja visível, que você entra no templo e vê todos os irmãos ali louvando e glorificando a Deus. Aquilo ali é uma igreja visível que você está vendo com seus olhos, mas no meio daquela igreja visível que você está vendo com seus olhos materiais, carnais, existe a igreja invisível. A igreja invisível é aquela igreja que só o Senhor Jesus Cristo vê ela e sabe. Mas eu tenho uma coisa para dizer para você. Quando você vai fazer um exame assim, você colhe o material. Às vezes pode ser fezes, pode ser urina, pode ser sangue, é o material que você colhe. No laboratório, o técnico do laboratório ele vai fazer um exame naquele material para ver se tem alguma doença, para ver se tem algum vírus, alguma bactéria, algum corpo ali incomum que não era para estar ali naquele organismo. E o que ele faz? Ele pega então o material, coloca ali, coloca mais umas químicas ali, e pega o microscópio assim, e examina assim, olha assim, e aquela lente, aquele tipo uma lupa, uma lente de alta potência, e ela consegue ver, achar as bactérias ali, os vírus, os fungos, e consegue achar aquelas coisas pequeninas que você não teria como você ver com o seu olho normal, material, nem com óculos, nem com uma lupa, mas aquele microscópio ali, ele consegue detectar, consegue achar aquilo ali. Então o que você vai ver? A Bíblia Sagrada,
ela é o microscópio mais excelente que tem para examinar a nossa vida espiritual, para ver como é que nós estamos diante de Deus. Então, quem lê a palavra, quem crê na palavra, quem medita na palavra, quem se alimenta da palavra, quem medita, examina mesmo essa palavra e ora e busca o Espírito Santo pela palavra de Deus, que representa esse microscópio de excelente capacidade e potência para examinar a vida espiritual do ser humano, ele consegue ver o pregador, o professor teológico, o mestre, o homem usado por Deus, o profeta de Deus, o servo de Deus, o ungido do Senhor, o presbítero, o diácono, o pastor, o evangelista, o homem e a mulher de Deus que tem o conhecimento da palavra, que tem o Espírito Santo de Deus, ele lê a palavra e pelo Espírito Santo de Deus, esse dom chamado dom de revelação, ele recebe a revelação, ele tem a visão, ele tem o discernimento e ele consegue ver conforme o comportamento da pessoa, conforme o agir da pessoa, conforme o linguajar da pessoa, como a pessoa age, como a pessoa faz, os procedimentos da pessoa, ele consegue ver e conhecer e discernir do meio da igreja visível a igreja invisível. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então eu consigo ver isso com a situação espiritual, como é que eu estou. A palavra de Deus me examina, o Espírito Santo de Deus me examina, me visita e ele discerne para mim, ele revela para mim como é que eu estou diante de Deus nesse momento. Se a trombeta tocar agora, se eu estou pronto para ser arrebatado para ir ao encontro do Senhor, e eu consigo, e também ele consegue me revelar, me mostrar como é que está a situação espiritual dos irmãos que estão diante de mim, ouvindo também. O Espírito Santo, a palavra nos revela isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja invisível do arrebatamento, aquela igreja que o Senhor Jesus Cristo conhece ela, ele conhece os crentes salvos, os crentes transformados, os crentes preparados, os crentes que nasceram de novo, os crentes que passaram por um processo da regeneração, do novo nascimento, da transformação de vida, a velha criatura que se tornou uma nova criatura. O Senhor Jesus Cristo conhece eles. Ele conhece porque esses aí estão sempre meditando na palavra. Um crente salvo, um crente que recebe a visita do Espírito Santo, um crente que tem esperança e confiança e fé que Jesus Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja, aleluia. Ele está sempre orando, ele está sempre evangelizando, ele está sempre falando do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus. Esse crente está sempre ali atento, vigiando, olhando, vigiando e orando, está preparado. E então ele está sempre falando do amor de Jesus. Dificilmente esse crente perde um culto, dificilmente esse crente, esse salvo, ele perde um culto, só mesmo quando não dá, mas ele tem o maior prazer, assim como o salmista Davi, ele tem maior prazer, essa crente, essa serva de Deus e servo de Deus, essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse senhor, essa senhora, esse obreiro, esse servo de Deus, ele tem o maior prazer na lei do Senhor. Ele tem o maior prazer em ler a Bíblia, estudar a Bíblia, em meditar na Bíblia, né? Aprender do Senhor. Ele tem o maior prazer em estar de joelhos dobrados nos pés do Senhor, com o rosto no pó, buscando o Senhor, adorando o Senhor, falando do amor de Deus, aleluia. E o Senhor Jesus Cristo, então por isso que ele disse que ele conhece essas pessoas. Ele conhece porque eles estão sempre dando continuidade na obra que o Senhor Jesus Cristo fez e estão dando continuidade. Então, o arrebatamento será assim. Quando será o arrebatamento? O Senhor Jesus Cristo disse no capítulo 24 de Mateus: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem o Filho e nem os anjos, tão somente o Pai sabe. Então, olha, o arrebatamento da igreja será um grande momento em que o Senhor Jesus Cristo virá buscar o seu povo fiel.
Ele vai vir buscar o seu povo fiel, não é um povo infiel a ele. O povo infiel não vai estar preparado. O povo infiel vai estar despercebido, o povo infiel vai estar totalmente alheio à verdade. Infidelidade, porque aceitou Jesus, fez uma aliança com Deus, foi batizado, fez um compromisso de servir a Deus, né? Todo o tempo da sua vida, de ser fiel à palavra de Deus, à doutrina de Deus, de não andar atrás de outros deuses, não se curvar diante de outros deuses, de uma imagem de escultura, ou não ter por seu Senhor, por mais importante na sua vida, nenhum bem material, nada aqui desta terra, porque tudo aqui vai ficar, mas em primeiro lugar na sua vida ter Deus, em primeiro lugar na sua vida Deus, né? Ele fez essa aliança, esse pacto com Deus, e muitos às vezes quebram essa aliança, voltam para o mundo para servir a Satanás, voltam a andar segundo o curso desse mundo, segundo a vontade do príncipe desse mundo, e então não são fiel a Deus, não são fiel nas orações, não são fiel na obra, no cargo, na responsabilidade, na missão que receberam de Deus para realizar na terra. Não são fiel nos dízimos, não são fiel nas ofertas, não são fiel no seu compromisso com Deus. Aleluia. Mas ele vem buscar os fiéis aqui na terra. Nesse momento, aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados. E todos os redimidos, né, que ainda estiverem vivos, serão transformados e receberão um corpo glorificado. Um corpo semelhante ao de Jesus. Tanto os que ressuscitarão, né, que morreram em Cristo, que dormiram com o Senhor, quanto os vivos transformados, todos vamos receber um corpo glorioso, semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, para podermos então nos encontrarmos com o Senhor nas nuvens, contemplarmos, chegarmos perto dele, face a face com ele, e não sermos fulminados nesse corpo mortal que nós estamos. Não tem como nós nos encontrar com o Senhor, porque Ele é a fonte de vida que nós temos. Ele é a fonte do ar que nós respira. Então, você veja bem, é mais ou menos muito mal comparado isso, mas é só para você entender como é a coisa. Quando você pega um ímã e você aproxima de algum metal, de algum ferro, arame, prego, alguma coisa assim, o ímã chama tudo assim, o ímã puxa com velocidade, vem tudo que é de metal, que é de ferro, vem tudo e agruda fica fixada, grudado naquele ímã aí, né? Que aquele ímã é uma fonte de vida que atrai tudo aquilo. É igual quando você liga também um aspirador de pó, que suga as coisas, que você liga, que fica puxando para você limpar carro, móvel, essas coisas, que fica puxando as coisas assim com velocidade, aquele vento puxando, sugando. Então a presença de Deus, ela suga o ar que nós respira e nós cai como um pó. Né? Cai como um pó assim. É como se a gente chegasse e pegasse também um fio de alta tensão, não sei quantos 1000 volts de potência, e seca todo o nosso corpo, nós vira só um pó, fica tostado assim. Deus falou isso para Moisés: não tem como o homem me ver face a face e continuar vivo. Né? Por isso que nós vamos precisar ter esse corpo glorioso para poder nos encontrar com o Senhor. Aleluia. A palavra arrebatamento é derivada da palavra utilizada na tradução latina da Bíblia, Vulgata, para traduzir o verbo grego aposo, que significa pegar, agarrar e elevar ou levar pela força. Pegar firme, agarrar e puxar com força, com firmeza da terra e levar para o céu. No momento, né, a trombeta toca e essa transformação toda aqui, e a gente sobe. Quando o diabo imaginar que a gente ainda está na terra, a gente já está nas nuvens e já está no tribunal de Cristo, e depois já está lá nas bodas do Cordeiro, no céu de glória, conhecendo o Pai. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Assim, nas traduções da Bíblia em português, o grego arpageosomete, que significa elevados,
é traduzido como arrebatados, elevado, arrebatado, tirado com força para o céu de glória. A doutrina sobre o arrebatamento da igreja é de uma importância para todos nós, pois todo cristão verdadeiro deve aguardar e desejar ansiosamente por esse dia. Todo cristão verdadeiro, ele deve aguardar esse dia, desejar esse dia, ansiar por esse dia, desejar esse dia, querer esse dia, pedir esse dia, numa linguagem chamada Maranata, 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 que significa ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. Esse tem que ser o maior desejo. Esse tem que ser o maior motivo do crente servir a Deus, ser fiel a Deus, não desistir da crença, estar constantemente orando, buscando a Deus, se congregando, indo ao templo, adorando o Senhor, sendo fiel ao Senhor. Ele tem que desejar ansiosamente por esse dia. A seguir, saberemos um pouco mais sobre o que é e como será o arrebatamento. Quando será o arrebatamento? A Bíblia não informa uma data exata sobre quando será o arrebatamento, mas ela afirma que o dia do arrebatamento está determinado e só Deus conhece. Marcos 13, 32. Ele está determinado, Deus sabe quando vai ser, e está próximo, porque o próprio Jesus falou em Apocalipse: eis que venho sem demora, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. Então ele está vindo. Eu sei que muita gente na sua ignorância diz: olha, meu pai, meu avô, bisavô, tataravô, eles falavam isso daí. Eu já estou com 50, 60 anos, eu pessoalmente estou com 60 anos, né? Então eu via lá os antigos lá que já dormem, que já morreram há muito tempo. Só eu já faz 60 anos que ouço dizer que Jesus vai voltar, que vai ter o arrebatamento, e até agora não aconteceu. Os outros, muitos antes. Então, desde que já há uns 4, 6 mil anos atrás, né, que Jesus veio e que se fala do arrebatamento. Então a Bíblia não informa a data, mas Deus sabe, e ele vai vir. O que vem virá e não tardará. Né? O que nós temos que fazer é estar pronto. Por que Jesus, ele disse assim, olha, os anjos não sabem, nem o filho, ou seja, nem ele não sabia, senão o pai. Por que ele se expressou assim? Será que como que ele não sabia? Se ele estava com o pai desde o começo, no princípio ele era o verbo, a palavra estava com o pai, o verbo era Deus, ele é Deus, né? E tudo que foi feito por intermédio dele e para ele. Como que ele não sabia? Imagine só, se Jesus Cristo dissesse para os seus discípulos a data que ele ia voltar, se hoje Jesus Cristo fala para nós, aparece para nós em forma corpórica de um ser humano, humanizado ali, ele fala conosco, ou então ele fala conosco quando ele falava com Moisés, que ecoava a voz de Deus, às vezes do meio da sarça ardente, às vezes do céu, como ecoou no batismo de Jesus Cristo aí no Rio Jordão, que a voz ecoou do céu, o Espírito Santo se transformou numa forma corpórica de uma pomba, o próprio Jesus estava lá, o Emanuel, Deus conosco, e a voz ecoou do céu. Se ele fala conosco de uma maneira assim, como ele falava antigamente com Moisés, com Abraão, com muitos outros servos, e nos dá um dia, se ele nos dá um dia para que ele vai voltar, se ele diz assim o dia e a hora que ele vai voltar, né? O que é que muitos fariam? Muitos, se ele dissesse assim, olha, ele vai voltar em 2021, ele vai voltar no dia 30 de abril de 2021, muitas pessoas, eles iam curtir a vida, aproveitar a vida, eles iam desfrutar, eles iam fazer tudo que eles acham que teriam direito e não teriam de direito. Tudo que eles imaginassem, que eles nunca tiveram oportunidade de fazer, eles iam fazer sacrifício e eles iam curtir, aproveitar a vida.
até o dia 29 de abril de 2021. Quando chegasse a meia-noite do dia 29, aí eles iam se arrumar, se consertar e o fazer que nem o povo faz hoje, quando chega a época do Natal. Você sabe, quando chega a época do Natal, e aí todo mundo se perdoa, as inimizades acabam, há aquela trégua, aquela paz passageira, todo mundo pede perdão pro outro, as inimizades, vamos dar uma trégua nessa inimizade, nessa discussão, as famílias se visitam, eles compram carne, eles assam aquele churrasco, as pessoas que não são evangélicas compram vinho, champanhe, bebida, cerveja mesmo, comemoram, se abraçam, Feliz Natal. Quando chega no Ano Novo, continua aquela festa, tudo ali em família, todo mundo é amigo, ninguém briga com ninguém, é uma trégua ali, né, do dia 24 de dezembro até o dia 31 de dezembro. Ali, aqueles dias ali é uma paz, uma tranquilidade ali. Quando acaba, volta tudo de novo a bagunça. Quando chega naquela sexta-feira santa, que chama de sexta-feira maior, aqui em Curitiba, no Paraná, aí também aquela trégua, aquela coisa ali, ninguém bebe, ninguém mexe, fica todo mundo santo ali. Quando passa, volta a bagunça de novo. Então as pessoas iam fazer aquela coisa a partir da meia-noite. Então a meia-noite já começa um novo dia, já começa o dia 30, por exemplo, de abril de 2021, exemplo que eu estou dando aqui. Aí eles iam ficar tranquilos, tudo bem, aguardando a volta do Senhor, né? E aí o que acontece? O evangelho tem que ser pregado. As pessoas têm que nascer de novo. As pessoas têm que negar a si mesmo. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E tome todos os dias a sua cruz e me siga. O evangelho tem que ser pregado. Jesus precisa de nós com vida transformada, com vida salva, com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Precisa de nós para ser templo e morada dele, do seu Espírito Santo, para ser portador da sua palavra, para ser mensageiro, pregador do seu evangelho, para pregar o evangelho, para fazer a obra que ele fez aqui na terra. Ele precisa e conta conosco. Aleluia. Precisa de uma renúncia. Ele precisa de um povo, aleluia, que 24 horas esteja adorando, exaltando, glorificando o seu nome. Não é verdade? E então, quando ele diz assim, o dia e a hora eu não sei, e até hoje nenhum crente, o Espírito Santo de Deus revela muita coisa para nós. Ele nos revela, ele nos discerne, ele tem um dom chamado revelação, que ele nos revela as coisas, os profundos escondidos. A Bíblia diz que Deus oculta os mistérios, segredos dos sábios entendidos e revela aos simples. Os simples são seus servos, seus filhos, é sua igreja, comparada com uma ovelha, né, simples, tranquilo. Ele revela, ele discerne, mas quanto ao arrebatamento, ele não revela. Ele só diz aquilo que está na palavra, né? Que o que vem virá e não tardará, que Jesus Cristo está vindo sem demora, que nós temos que nos preparar, que nós temos que estar pronto, porque a trombeta vai tocar a qualquer momento e os mortos em Cristo vão ressuscitar e os vivos serão transformados, nós temos que estar preparados, aleluia. Quando ele fala que no campo, na cama, em vários lugares vai ter gente, significa que nós temos que estar lá no serviço, nós temos que estar preparados para o arrebatamento, pensando em Deus, ligado, e na cama dormindo, nós temos que estar preparados. Aonde nós estiver, nós temos que estar preparados, pronto para o arrebatamento. Nós não podemos nos desligar, né, disso aí e esquecer desse dia. Aleluia. Quando será o arrebatamento, a Bíblia não afirma, né? Sem tratar exatamente de datas, os cristãos se posicionam de maneiras diferentes com relação ao período em que o arrebatamento acontecerá. Basicamente, existem 3 interpretações principais sobre este assunto. Então, o Senhor, é muito bom você sempre ter algo, certo, que você não sabe, para você ficar ansioso, como ele está dizendo assim, esperando com ansiedade, né, com aquele desejo, com aquela vontade, né,
Isso é muito importante para nós, né? Nós temos esse desejo, essa vontade, né? Aleluia. Quando a gente não sabe de alguma coisa, a gente fica querendo saber, né? E fica ali. Então, não sabendo, o que é que a gente faz? A gente tem que estar sempre preparado, sempre vigiando. Então, é um ato de sabedoria de Deus. Pré-tribulacionismo é um tipo de seita, de pesquisadores. Essa linha de interpretação, chamado tribulacionismo, defende que o arrebatamento será antes da grande tribulação, né? Exatamente para livrar a igreja do grande sofrimento que acontecerá na terra. Quem adota essa interpretação geralmente faz uma distinção completa entre Israel e a igreja, defendendo que a grande tribulação será apenas para Israel e, portanto, a igreja de Cristo deverá ser retirada da terra. Esse pensamento é lógico porque, veja bem, Jesus Cristo falou, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim será na minha vida, né? E ele fala assim, olha, na época do dilúvio, antes de acontecer o dilúvio, as pessoas na terra, eles plantavam, colhiam, casavam, se davam em casamento, comiam, namoravam, mantinham relação sexual, enfim, eles trabalhavam, faziam as coisas normalmente, faziam tudo normalmente, menos buscar a Deus. Somente Noé e sua família buscavam a Deus, somente Noé e sua família construíram a arca e o povo não estava nem aí. Mas o que acontece? Deus, ele não deixou Noé ficar e participar na terra do dilúvio e morrer junto com os ímpios, não. Ele, antes de abrir a janela do céu e derramar chuva na terra, e abrir as comportas da terra, e a água toda cobrir os montes e matar todos, com exceção de Noé e sua família, antes disso acontecer, Noé ordenou, isso foi um milagre muito grande, porque Deus ordenou, Deus falou nos ouvidos dos animais, dos pássaros, e entrou um casal de cada animal, de cada réptil, de cada pássaro, entrou na arca. Quando essa Maria toda entrou na arca, um casal de cada, aí Deus falou com Noé, agora entra na arca tu e a tua família, Noé, sua esposa, 2 pessoas, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas ao total. Entrou na arca. Aí Deus fechou a porta da arca por fora, aí que veio a chuva, o dilúvio e matou a todos, né? Então, da mesma forma se entende. Se Jesus está falando que assim será na vida dele para arrebatar a sua igreja, então o que é que a Bíblia Sagrada nos diz? O que foi que Jesus falou na parábola do trigo e do joio? Que o trigo tem que se criar junto com o joio. Ou seja, o que está preparado para subir para o céu, da igreja prudente, das 5 virgens prudentes, da igreja de Filadélfia, que está preparado, eles têm que conviver junto com as virgens Nécia, louca, despercebida, e com a igreja de Laodiceia, que Jesus tem vontade de vomitar eles da boca para fora, porque não são quente nem frio, são morno. Está convivendo todo mundo junto ali, certo? Até o dia que a trombeta toca, aí o que acontece? Jesus falou que o trigo será tirado primeiro e será colocado lá no celeiro. O trigo representa os crentes, a igreja, que será arrebatada, colocada no céu, aí pegado o joio. Os joios são os ímpios, as pessoas que não são crentes, as pessoas que não creem em Deus, os crentes que não estão preparados, que estão brincando de crença, com uma fachada de crente, que parece crente, que se diz, que se chama pelo nome do Senhor, mas que não está pronto para subir, tá certo? Isso tudo aí é o joio que nasceu no meio do trigo, né? Vai ser pego o joio, vai ser colocado para secar. Esse colocado para secar fala da grande tribulação que as pessoas que não subirem do arrebatamento vão passar por essa grande tribulação, e depois colocado no fogo para queimar. Esse fogo para queimar é o lago de fogo, é o inferno, é a segunda morte e a morte eterna. Essa aí é o acontecimento. A mesma coisa Jesus fala também, que assim como foi nos dias de Ló, sobrinho de Abraão,
a Sodoma e Gomorra não foi queimada, destruída pelo fogo que veio do céu, sem antes Ló ser tirado para fora pela mão dos anjos, juntamente com as suas duas filhas, que a sua esposa olhou para trás, em desobediência à ordem dos anjos, ela olhou para trás, virou uma estátua de sal, mas os anjos puxaram pela mão e tiraram Ló e suas duas filhas. Depois que Ló e suas duas filhas estavam lá na cidade segura, aí foi que caiu o fogo do céu e destruiu Sodoma e Gomorra e as região metropolitana ali perto ali. E Jesus Cristo falou, assim também será na vida dele. Aleluia. Então, com base na palavra do Senhor, nós podemos confirmar, a igreja não vai passar pela grande tribulação, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, assim como aconteceu no dilúvio, assim como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Né? Então é essa a realidade que vai acontecer. Como será o arrebatamento? Como vai ser? Na Bíblia encontramos alguns detalhes importantes sobre como será o arrebatamento. É claro que, dependendo da interpretação escatológica adotada, haverá diferenças no entendimento acerca de como se dará esse momento. Deixando essas discussões de lado, a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja acontecerá repentinamente. É rápido mesmo. Isso não significa que ele será secreto, nem mesmo que ele não será precedido por sinais específicos que a Bíblia claramente afirma que irão acontecer, como proclamação do Evangelho, o Evangelho sendo pregado, né, a toda criatura, os crentes se despertando para pregar o Evangelho, né, no mundo, a tribulação, a intensificação de desastre. Você sabe que os desastres estão cada vez mais se intensificando, né, aumentando, desastres naturais, você vê que coisas estranhas, espantosas estão acontecendo, sinais no céu e sinais na terra, né? Guerra, pestes, né? Doenças incuráveis, como essa pandemia do coronavírus que matou muita gente, a grande apostasia, ou seja, muitos que eram fiel a Deus, temente a Deus, serviu a Deus, estão a apostar. Apostar é abandonar a verdadeira fé para seguir doutrina, ensinamento de homens e até de demônios. Apostando quantas pessoas que eram firmes, pessoas que eram membros, outras pessoas que eram obreiros, pastores, presbíteros, pregadores, que estavam firmes ali e de repente apostaram, abandonaram a real e verdadeira fé, deixaram de seguir o verdadeiro Deus, deixaram de obedecer a verdadeira palavra de Deus para seguir atrás de papo furado de homem, de doutrina de demônio, tá certo? O Espírito Santo, que eles chamavam de Espírito Santo, passaram a blasfemar dele e chamar ele de demônio. O que eles pregavam e afirmavam como verdade, hoje eles estão dizendo que é mentira. E o que eles já tinham reconhecido pela palavra que é mentira, hoje estão dizendo que é verdade. O porco voltando para o lamaçal, o cachorro voltando a comer o seu próprio vômito. É isso que a Bíblia diz. O surgimento do anticristo, quantas pessoas têm aparecido dizendo que é o Cristo, né? Mateus 24 e Marcos 13 e 2 Tessalonicenses 2, né? Quando a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será repentino, ela está se referindo ao fato de que a volta de Jesus será como um relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente. Mateus 24 e 27. É por isso que o apóstolo Pedro escreve que o dia da volta do Senhor virá como ladrão, 2 Pedro 3,10. Ele está dizendo, olha, o ladrão não avisa quando ele vai vir arrombar sua casa
Ele não avisa. Se ele avisasse para você, aí você se prepararia. Se você fosse uma pessoa mesmo do mundo, violenta, se armaria, convidaria os vizinhos, ficariam prontos que nem o lampião com o seu cangaço para pegar a pessoa ali, né? De surpresa numa emboscada, né? E em vez do ladrão de roubar, ele se dá mal. Ou então chamava a polícia, que é apta para fazer essas coisas, certo é que o ladrão ia ter uma surpresa quando chegasse. Mas ele não avisa. E tem uma coisa interessante, né? Que justamente, como é coisa do diabo, que o diabo que veio para matar, roubar e destruir, é o diabo que usa as pessoas para roubar, para matar e para destruir. Então, já aconteceu comigo isso, na minha casa, e eu já obreiro, já dirigente de igreja, né? Já pastor de igreja, foi no mutirão, no grande santuário construído ali em Tucuruí, e quando cheguei, muito cansado, porque eu tinha trabalhado de dia para ganhar o pão no Hospital Federal, e de noite ainda vou trabalhar nesse mutirão, eu chego muito cansado, faço uma oração muito curta, e eu sempre faço em casa assim, eu faço uma ronda assim, vendo como é que tá as janelas, se as janelas estão bem fechadas, se a porta está bem trancada, se está tudo certinho, o portão está fechado, está com cadeado, tudo certinho. Assim como um bom soldado do exército, um ex-soldado do exército, sempre faz essa ronda todinha lá para ver as coisas todinha como é que está, né? E nesse dia eu não fiz isso. Nesse dia eu não fiz essa ronda, nesse dia eu não reparei as coisas como é que estavam, né? Eu não reparei nada. E o que acontece? A casa, a janela ficou só encostada, a janela não estava fechada, eu não fiz essa vistoria na casa, e aí então, e o ladrão tinha programado, o diabo tinha ordenado a ele que fosse nesse dia em casa para roubar, e não deu outra, né? Eu dormi, peguei no sono pesado, aconteceu comigo que nem aconteceu com as 5 virgens loucas nécias, né? Eu peguei no sono, dormi, no sono pesado, cansado, a casa não ficou fechada direito, aí o ladrão veio, havia agendado nesse dia para visitar a minha casa, e ele entrou. E se não fosse a misericórdia de Deus, Deus guardar, Deus proteger. Por isso que Jesus Cristo falou na palavra que se Deus não guardar a cidade, nem guardar a casa, eles vão vigiar o sentinela. E o ladrão entrou, mas graças a Deus que não fiz o que ele pretendia fazer, né? Ele pretendia primeiro estrupar minhas filhas e roubar alguma coisa, mas a minha filha gritou quando sentiu aquele homem barbudo, que eu nunca uso barba, desde que eu passei pelo exército, sempre com a barba feita, cabelo sempre baixo, barbudo, cabeludo, ela gritou e eu dei um grito dentro da casa, e ele desligou o resistor da energia, a casa estava toda escuro, até que eu consegui uma luz, uma coisa, para poder, ele já tinha corrido, mas graças a Deus não levou nada. Mas é assim, né? Então você vê, por isso que Jesus falou assim, ele vai vir como um ladrão de noite, né? Quer dizer, você está despercebido, naquele dia você não reparou, alguma janela, a porta ficou só encostada, você pegou num sono pesado, até mesmo porque ele chega a jogar alguma droga dentro da casa, assim, para você pesar o sono mesmo. O certo é que vir como ladrão significa que muita gente não vai estar preparada. É igual as 5 virgens nécias. As 5 virgens nécias, as loucas, não estavam preparadas, mas as prudentes estavam. Quando Jesus fala isso para os discípulos ficam preocupados e diz, Senhor, mas como uma coisa dessa? E Jesus falou, não fiquem preocupados, vocês não são da noite, vocês são do dia, vocês estarão sempre prontos, preparados. Né? Vocês estarão preparados, tem que estar olhando, vigiando e orando, né? Quando a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será repentino, como eu já falei, aqui, todavia, é importante entender que os verdadeiros seguidores de Cristo não serão surpreendidos, os verdadeiros seguidores. Por quê? Porque eles estão sempre examinando a palavra. E a palavra está falando dos sinais. Vocês veem bem que esses sinais, tudo que estão acontecendo, eles estão falando que Jesus está voltando. Esses sinais, essas doenças, guerra,
terremoto, rumores de guerra, maremoto, pai contra filho, filho contra pai, desemprego, essas coisas todas que estão acontecendo aí, está apontando para a volta de Jesus. Então a gente tem que ficar atento, olhando, vigiando, né? Não serão pegos, os verdadeiros seguidores de Cristo não serão surpreendidos, ou seja, o arrebatamento da igreja será repentino, mas só pegará de surpresa os incrédulos, os dos grupos, os que não estão preparados, que estão despercebidos, aqueles que não lêem Bíblia, aqueles que não oram, aqueles que não crêem mais na volta de Jesus, aqueles que não ficam atentos com os sinais, né? Os incrédulos. Por isso que ele será repentino, mas ao mesmo tempo esperado pelos fiéis. Tem gente que não espera mais, tem gente que não crê mais, mas os fiéis continuam esperando. Portanto, o arrebatamento da igreja será um momento de grande alegria para os salvos e de terrível pavor para os ímpios, para aqueles que não estiverem preparados, que não estiverem prontos para o arrebatamento. Os incrédulos, os que não são crentes, que não acreditam em Deus, serão surpreendidos por uma repentina destruição que virá sobre eles. Virá uma repentina destruição sobre eles, né? A Bíblia também diz que o arrebatamento da igreja será um evento visível e glorioso, e o nosso Senhor virá com grande poder e glória nas nuvens, Mateus 24:30 e 26:64 e Marcos 3:26. E vai muitos textos bíblicos aqui, né? E o Paulo escreve dizendo que no momento, o arrebatamento da igreja será tão estrondoso e grandioso que toda a ordem, com voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo descerá do céu, ele mesmo, e vai arrebatar sua igreja, 1 Tessalonicenses 4:15 até o 18. Nesse momento, todos os redimidos encontrarão o Senhor nos ares. Os fiéis que já morreram serão ressuscitados e os que estiverem vivos serão transformados e receberão corpos gloriosos, semelhante ao de Jesus. Esse será um processo incompreensível ao raciocínio humano, tanto que Paulo descreve esse momento como o mistério que acontecerá repentinamente, como num abrir e fechar de olhos, 1 Coríntios 15, 51 e 52. Contudo, o próprio Jesus, em seu sermão escatológico, nos exorta a guardar o maravilhoso dia do arrebatamento da igreja com muita vigilância e diligência. A parábola das 10 virgens enfatiza claramente esta questão, né? Devemos almejar o dia, nós devemos aguardar, esperar esse dia com ansiosamente e preparado. Não só esperar, mas nós temos que estar pronto, preparado quando a trombeta tocar. O arrebatamento, confortados na certeza de que conduz a história para esse grande momento de desfrutamento da salvação em seu sentido mais pleno. Aleluia. Então esse é o arrebatamento da igreja. Nós fomos salvos para ser arrebatados. Jesus nos salvou, nos tirou do mundo. A igreja já está aí já mais de 4.000 anos meditando. Muitos já estão no paraíso, muitos se desviaram e muitos continuam militando na fé, na esperança, pronto, aguardando o arrebatamento. Se você ainda não tem essa esperança, se você ainda não tem certeza da sua salvação, se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, se o seu nome ainda não está escrito no livro da vida do Cordeiro do Céu, aleluia, se você não está pronto para se encontrar com o Senhor nos ares, prepara-te, ó Israel, prepara-te, meu irmão, prepara-te, meu amigo, prepara-te, ouvinte da palavra de Deus, te prepara, meu irmão, meu amigo. Aceita Jesus hoje como teu Salvador. Reconcilia hoje com o Senhor, você que está afastado. E você que está na igreja, mas está no grupo das Nécias, você está despercebido, você está no grupo da igreja de Laodiceia, você não está pronto, não está preparado, você não tem o Espírito Santo.
Hoje você pode sair e não comprar, você pode sair e se encher do Espírito Santo. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então hoje você pode buscar o Espírito Santo, hoje você pode buscar encher a sua lâmpada, a sua vida espiritual do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo e guardar em reserva. Hoje você pode reconciliar com Jesus, hoje você pode pedir perdão, fazer aquela reconciliação com seu irmão. Muita coisa você pode fazer hoje. Daqui a 1 hora, 2 horas, ou amanhã, aí já é outra coisa. Mas hoje, essa mensagem veio para você, Jesus te dando uma oportunidade para você se preparar para o encontro com Ele no arrebatamento.